Salve, salve rapaziada, mais uma videoaula, professor Parada Ensino de Ciências e Biologia. Hoje eu vou trabalhar com vocês aqui um tema que é um pouco mais difícil, né? Do ponto de vista da execução dos exercícios. É um tema chamado de genética de populações, do qual a gente vai dividir em 3 grandes fatias de aula aí, tá? Hoje a gente vai falar de uma herança autossômica apenas com 2 alelos. Alelos múltiplos e herança ligada ao sexo, a gente permanece em outros videoaulas. Primeira coisa, genética de populações. Estuda a distribuição e a mudança na frequência dos alelos. Fica despreocupado que eu vou depois postar uma foto da lousa, tá? Porque eu coloquei bem pequenininha para que a gente pudesse fazer um exercício executando a teoria aqui. Vamos trabalhar apenas duas fórmulas. E a partir dela a gente consegue resolver todo e qualquer exercício de genética de população. A gente primeiro precisa partir de um pressuposto, uma suposição. Na prática isso não existe, tá? Gostaria que você fizesse uma leitura depois, bota no Google aí, uma leitura sobre equilíbrio de uma população. O equilíbrio a gente vai trabalhar na perspectiva de Hard e Weber, 2 indivíduos que trabalharam 2 fórmulas ao mesmo tempo em espaços diferentes. Se não me engano, um alemão e um inglês. A partir da fórmula desenvolvida por ambos, a gente vai discutir todo e qualquer tipo de exercício. A gente vai trabalhar os 2 tipos aqui embaixo que a gente já chega lá. Então, partindo do pressuposto que a população se encontra em equilíbrio, vamos imaginar o seguinte: população, e a gente está fazendo análise de apenas 2 alelos, tudo bem? Vamos pensar a análise de 2 alelos. Quais alelos? Azão e azinho. Toda a população tem que ser azão ou azinho. Eu estou falando isso do ponto de vista gênico, do ponto de vista do alelo. Do ponto de vista do genótipo, a gente pode ter indivíduos azão, azinho e azinho. Todos os meus indivíduos possuem ou azão ou azinho. Tudo bem? Às vezes só azão. Ou o indivíduo que possui apenas azinho. Ok. Mas todos possuindo apenas os alelos azão ou azinho. Show de bola. Então eu tenho aqui a minha população com 2 alelos, azão e azinho. Azão eu vou chamar de P. Azão igual a P. E azinho vou chamar de Q. Azinho igual a Q. Então o que eu posso pensar? Toda a minha população vai ter azão ou azinho. Azão mais azinho igual a 1, 100%, toda a minha população. Logo eu posso falar que P mais Q é igual a 1, porque azão é igual a P e azinho é igual a Q. P mais Q igual a 1. Primeira forma que a gente precisa lembrar. P mais Q igual a 1. Simples, muito suave de lembrar. E a segunda forma que vai surgir a partir do cruzamento de heterozigotos. Não precisa decorar, se você cruzar 2 heterozigotos você chega na forma. Azão, azinho cruzando com azão, azinho. Quadro de Punnett, clássico quadro de Punnett. Azão, azão, que é a mesma coisa que P vezes P, P quadrado. Azão, azinho, P vezes Q, vou chamar de PQ. Azão, azinho, P vezes Q, de novo, apareceu 2 vezes PQ. E por último, azinho, azinho. Azinho eu chamei de Q, então eu vou ter um Q quadrado. Se eu somar todos esses quadradinhos, vou ter minha população inteira novamente. P quadrado mais Q quadrado mais 2PQ igual a 1. Cheguei na segunda fórmula. 2 formas de resumo então. P mais Q igual a 1 e P quadrado mais Q quadrado mais 2PQ igual a 1. Total da minha população. Perfeito. Qual tipo de exercício pode aparecer? Os exercícios podem ser em 2 tipos. 2 tipos de perguntas. Frequência gênica, frequência do alelo. Eu quero saber a frequência de azão, frequência de azinho. Ou a frequência genotípica. Quero saber o genótipo desse gente. Quantos indivíduos são azão na população? Quantos indivíduos são azão-azinho? Quantos indivíduos são azinho-azinho? Ou seja, frequência genotípica ou azão-azão, que é a mesma coisa que P quadrado. Frequência de azão-azinho, 2 vezes PQ. E a frequência de azinho-azinho, Q quadrado, que é azinho-azinho. Show de bola. Tudo aqui eu já tenho em fórmula então. Agora parte para uma execução de exercício. Imaginemos que em uma população em equilíbrio, a frequência do gene autossômico é que não é ligado ao sexo. Em uma população em equilíbrio, a frequência do gene autossômico é frequência de azão 0,6. Ou seja, você já tem uma informação. Anota lá no cantinho, frequência do gene azão 0,6. Sendo assim, qual a quantidade de indivíduos heterozigotos? E a pergunta sempre vai vir nos heterozigotos, porque geralmente a galera esquece de multiplicar por 2, é 2PQ, mas já a gente chega lá. Sendo assim, qual a quantidade de indivíduos heterozigotos, sabendo que a população é de 1000 indivíduos? Tenho várias informações, vamos anotá-las. Frequência do gene azão, 0,6, ou seja, P é igual a 0,6. Já tenho P, P mais Q igual a 1. P mais Q igual a 1. 0,6 mais Q igual a 1. Q é igual a 0,4. Anota essas 2 informações que você acabou de descobrir. Eu tenho o valor de P 0,6.
tem o valor de Q 0,4. Aí você trabalha a segunda fórmula trabalhada. P quadrado mais Q quadrado mais 2PQ igual a 1. Agora se lembre, P quadrado é a mesma coisa que azão. A vezes A. Q quadrado é a mesma coisa que azinho. Azinho vezes azinho, porque azinho eu chamei de Q. Q vezes Q quadrado. E 2PQ é a mesma coisa que o heterozigoto. 2 vezes azão vezes azinho. Ele não te pediu a frequência de indivíduos, a quantidade de indivíduos heterozigotos, heterozigoto, azão, azinho. Vou pegar a fórmula do azão, azinho, de cálculo de genotípica. 2 azão, azinho, frequência de azão, azinho vai ser 2 vezes P vezes Q. 2 vezes P vezes Q, 2 vezes 0,6, você já descobriu que era o P, e o Q é 0,4. 2 vezes 0,6 vezes 0,4, a gente vai chegar em 0,48. Multiplica por 100, cheguei em 48% da população. 48% da minha população é heterozigota, azão, azinho. Se eu sei que minha população, vou calcular a quantidade de indivíduos, que é a pergunta do exercício. Se minha população é de 1.000 indivíduos, 1.000 indivíduos é o meu 100%. 48%, x, regrinha de 3 simples. X é igual a 48 vezes 1.000 dividido por 100. X vai ser 480 indivíduos. Então aqui a gente fecha mais uma videoaula sobre genética de populações. A gente está trabalhando apenas frequência genotípica e frequência de alelos. Os dois únicos tipos de exercícios dentro deste contexto. A gente se encontra na próxima videoaula com um pouco sobre genética de populações quando temos alelos múltiplos. Um forte abraço, uma boa sorte.